É isso, então, estamos começando aqui o primeiro encontro do grupo de estudos. Enfim, como eu já disse aqui para a galera que está aqui, tô bem nervoso com isso. Nunca nem imaginei estar um dia fazendo isso, tá ligado? De estar aqui, trocando uma ideia presencial assim, mano. Foi uma ideia que veio do nada, troquei ideia com o pessoal porque eles falaram que eu liberar o espaço aqui. Falei, beleza, vamos testar isso daí. E a ideia de discutir Estado vem por algumas discussões que eu já faço, pelo próprio contato com o Alisson, mas também por entender que ali ainda é uma visão que eu sinto uma certa distância com a realidade que a gente tem, tanto que vocês vão ver nos últimos encontros a gente coloca a Florestan Fernandes, a gente coloca a própria Sabrina Fernandes, o Clóvis Moura, que eu acho que trazem um diálogo, sem estar nessa discussão teórica do que é o Estado, mas que vai, querendo ou não, passar por essa discussão. E aí, eu coloquei duas perguntas, né, que eu abro, que é tipo, por que não começar com Marx e Engels? Embora tenha o texto do Engels, Socialismo Utópico e Socialismo Científico, mas eu coloquei 3 páginas, enfim, se vocês quiserem ver os livros aqui, eles estão aqui, mostrar aqui pra galera o do Engels, o do Ademar Bogo e o do Alisson, se vocês quiserem pegar aí também, fica à vontade. Tem o PDF lá no Drive também, que eu acho que facilita bastante. Mas é porque quando eu li o primeiro livro que eu li sobre Estado foi esse daqui do Ademar Bogo, que é do Marx e a Superação do Estado, e ele coloca que, tipo, dentro de Marx e Engels, você tem em várias partes essa discussão sobre Estado, mas você não tem nada autorizado fixamente. Inclusive, na parte que eu separei, ele termina o subcapítulo falando sobre isso. Ele termina falando, Marx e Engels tem em tal texto, eu selecionei aqui os textos, ele vai, quer ver? Tem um monte de texto. Para a questão judaica, manuscritos econômicos e filosóficos, a Sagrada Família, ideologia alemã, Manifesto do Partido Comunista, lutas de classe na França, 18 Brumário, miséria da filosofia, para a crítica econômica, para a crítica da economia política, o Capital, Guerra Civil na França, crítica ao programa de Gotha, mas tudo ainda de forma muito separada, nada que seguisse uma trilha. E aí, para além disso, né, para além de que ia ser uma reunião muito difícil de textos, porque eu não li todos, acho muito difícil alguém ter lido todos, por exemplo, o Capital, nem tive coragem de tocar. É um livro que eu ainda tenho um certo receio, mas eu olhei e falei, a gente tem várias outras leituras, né, como o programa tem mais ou menos 2 leituras por encontro, então você tem uma variedade de coisas, a gente pode seguir essa trilha para ir já do que está além deles. Ok, Marx e Engels são importantes, mas isso daí é um contato que todo mundo tem. Essa leitura todo mundo tem contato. Agora que nem aqui, quem já leu Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura? Aí, ó. Essa fita. Eu também falei só na virada do ano passado para esse ano. E eu olhei e falei, vamos meter marcha nisso e fazer essa diferença. E, além disso, para a gente também dialogar com o que a gente entende como ruptura do Estado. Que aí vão. Algumas leituras eu não coloquei, por exemplo, o Álvaro Garcia Lineira vai discutir isso, que teve no Salão do Livro Político, na autonomia, tudo. Mas também o Florestan Fernandes vai discutir isso. E em Marx e Engels, por mais que você veja, você ainda vê algumas partes que não explicam muito bem. A gente tem a primeira pessoa que escreve, que é Lenin, que é o próximo encontro, que é que ele vai olhar e falar, ó, tem isso, isso e isso e tal. Mas eu decidi abrir pelo livro do Alisson Mascaro, Estado de Forma Política, porque é um livro que, para a questão teórica, para introduzir e tal, embora, né, como ele bem lembrou, é um livro que traz conceitos meio difíceis de serem trabalhados e tudo, mas ele dá abertura para discussão. Por isso que eu só coloquei o começo dele, que eu olhei e falei, vamos só realmente introduzir a partir de Alisson Mascaro, e depois a gente vai. O Ademar Bogo ele escreve de uma forma meio chata também, mas é mais suave. Não sei se vocês chegaram a ler, enfim. Eu trouxe. O texto que eu montei aqui foi muito focado em não fugir tanto do texto, com várias citações e tal. E aí, então, eu começo a discutir Estado de forma política a partir de quando ele começa a discutir a idade contemporânea. Que é quando o Alisson, ele sempre faz a separação do que vem antes da idade contemporânea e o que vem depois. Antes a gente teve feudalismo, modo de escravismo antigo, mas agora a gente tem o capitalismo. E ele vai dizer, né? Quando a teoria político-burguesa deseja exatamente o mesmo que a prática política já conseguiu e instalou, então o pensamento político já pode deixar de lado a metafísica, né? Então ele sai de uma coisa como se estivesse fora da sociedade, como se estivesse só na ideia, em favor de um fechamento dos horizontes de explicação. Então, a gente tem o respaldo da política burguesa e, é claro, da questão também da prática política que a gente vai conseguir enxergar na nossa sociedade. E realmente, a gente, quando o Mark Fisher fala de realismo capitalista, é isso.
A gente consegue ver o capitalismo, ele para de se esconder, mas ele mostra, é isso. É só isso que a gente tem. Ideologicamente vai ter suporte, enfim, daí a gente vai entrar depois. Os contornos do Estado são justamente os que se apresentam na realidade, assentados inclusive com as estacas ideológicas típicas da sua formação nas cidades contemporâneas. Realmente é uma leitura bem densa, né? E a política é a atividade que em seu entorno e em si se exercita. E aí a gente vai ter a maior expressão disso, vocês que fazem direito, você que já fez, enfim, no direito a gente vê muito isso, a questão de como os positivistas se alinham frente a isso. Eles vão justamente jogar com aquilo que eles dizem que o Estado é, não que ele realmente seja isso, mas vão jogar essa questão de o direito dar suporte para o Estado e o Estado dar suporte para a questão jurídica. E aí ele começa, então, explicando essa relação. No Sociologia do Direito, ele vai explicar de uma forma melhor. Eu coloquei até como complementar lá no roteiro. Eu não sei se eu coloquei o PDF do Sociologia do Direito. Vocês sabem? Não? Eu acho que tem lá embaixo. Tá? É porque tá no último encontro, eu acho. Então mas ele tá como 10º lá. Mas é porque, embora seja uma leitura grande, extensa e não é um livro barato, ele vai... Por isso o PDF tá aí para todo mundo, né, conseguir. Mas ele vai explicar melhor um pouco essa questão do direito, dos positivistas, dos não positivistas, da galera mais à esquerda radical e tal, aí vai. Mas essa visão colocada do Estado justamente implica no que a gente tem hoje, como se o Estado sempre tivesse existido. É isso que eles colocam. Eles colocam, ó, o Estado, essa forma, ela sempre existiu e tal, e é a única forma possível que a gente tem que viver, e o capitalismo é isso. E ele é o fim da história. Depois do capitalismo não há nada. Enfim, tem... Eu esqueci o cara que fala isso, você lembra? Alguém lembra? Que o Estado é o fim que o capitalismo é o fim da história. É o Fukushima. Fukushima, exatamente, ele mesmo. Acho que é ele mesmo. Acho que é. É isso mesmo, o fim da história. Depois ele muda a posição dele, né? Essa galera é sempre complicada, né? Um tal de ir e vir, ir e vir, ir e vir. E aí, eles vão trazer o Estado como algo não só fora da história, como se fosse algo fora, mas algo fora da própria sociedade, como se fosse algo que existisse para regular, como se não tivesse condições sociais, históricas e econômicas que implicassem na forma desse Estado. Enfim, essa é a visão que, por exemplo, os políticos liberais vão colocar bastante, né? Eles vão falar, não, a gente precisa... alguns, né? Porque agora tem a galera quase anarcocapitalista aí que não quer o Estado, diz que não quer Estado, né? Mas eles vão colocar, né? Tipo, essa questão de a gente precisa do Estado porque ele vai ser um mediador e tal, não sei o quê. Por exemplo, a Tabata Amaral, ela vai jogar um suporte nisso. O Ciro Gomes chega a falar que não existe, não é possível, onde existem 2 ou 3 pessoas, ali existiria Estado. O Ciro Gomes chega a falar que é muito mais do que não ser capaz, sabe? É que se existir 2 pessoas, ele vai surgir, e vai surgir capitalismo, e vai surgir, por isso que comunismo, socialismo, vai ser uma ideia super apartada, sabe? Aí, ó. Então a gente tem aí a própria visão do Ciro Gomes. Caralho, eu não sabia disso. É complicado. Tinha mais alguém... eu ia falar da faculdade. Nas sociais, a gente trabalha com institucionalismo, né? E a gente vê a visão de, tipo... A gente nem entra em questionar o Estado. A gente questiona os políticos que vão estar à frente do Estado. Eles são os grupos questionáveis, mas o Estado é algo intocável. Ele é algo que existe e acabou. Enfim, isso daí é uma outra discussão também que você pode chegar e falar, não, realmente existe uma outra forma de Estado e tal, não sei o que, mas... Enfim, não é o que a gente tem para hoje. Depois, qualquer dia a gente pode realmente sentar, chegar mais cedo para trocar essa ideia. E aí, o que eu marquei aqui? Tá. O Alisson ele vai colocar que essa visão de colocar o Estado como mais histórico é uma visão conservadora e é uma visão que é a visão mais normalizada. É a visão do status quo, é a visão que a gente vai ver, como eu falei, dentro das sociais, dentro do direito. Da física, eu acredito que não. Espero que não, porque, porra, se tiver até na física, fodeu. Mas, geralmente, vai ser a visão mais comum. Exceto em algumas faculdades, assim, né? Tipo a Unicamp. Façam Unicamp, família. Unicamp. Lá é da hora. Mas, nas ciências sociais, nas humanidades, o Martim Baró vai falar sobre a psicologia
e como ela serve para manter essa questão ideológica. E ele vai justamente questionar essa questão de que a própria esquerda não pensa nas balizas da ruptura. Ela fica muito presa na questão de o que a gente pode fazer, que é o que a gente está vendo agora, por exemplo, defesa do STF, defesa de órgãos reguladores e tal, conciliação com quem incriminou, né? Enfim, não vou citar nomes aqui porque já estou falando demais. Mas essa visão, que muitas vezes é reducionista, não dão conta de avançar no entendimento causal, estrutural, relacional e histórico dos fenômenos da política, do Estado, nem dos seus problemas, como as contradições e as crises. Eles simplesmente não respondem a isso, né? A resposta que a gente vê do sistema capitalista quando tem crise é a gente tomar mais no cu. É isso. E a resposta ideológica deles vai ser, atualmente está sendo esse pacote neoliberal aí de privatização e reforma e por aí vai. E aí entra a questão, né? Por que a gente está estudando isso daí pelo viés marxista? Porque é uma discussão a partir do marxismo sobre a questão do Estado. Eu trouxe a frase do Alisson Mascaro, mas eu diria que é porque eu sou marxista, então né, não faz muito sentido eu encabeçar outra discussão, mas no último projeto que teve aqui, estava o Felipe Correia, que lançou a Bandeira Negra, e o parceiro que traduziu do anarquismo ao pós-anarquismo, do Saul Newman. E eles entraram, inclusive no livro do Felipe Bandeira Negra, tem uma discussão sobre o anarquismo e o Estado. Então, para quem se interessar, também tem aí essas indicações para além do que a gente lê aqui. Que eu não li o livro, é uma pancada de um livro, mas traz um outro elemento de discussão também da esquerda radical que talvez seja interessante. Mas voltando para o Mascaro, ele vai falar, né? Para além de uma simples constatação, da estrutura e do funcionamento da sociedade, a contribuição é teórica e prática, que é um elemento básico, né? É no combate à exploração capitalista que são percebidas concretamente as dinâmicas e contradições extremas da estrutura política de nossos tempos. Então, não só quando a gente olha para a estrutura, mas quando a gente começa a buscar entender e mudar essa estrutura, é que a gente vai sentir realmente como se dá essa delimitação do Estado. Né? A partir do momento de que, entrou um presidente socialista em tal país, ou um presidente mais à esquerda, só que todas as medidas dele foram medidas voltadas para o sistema. Então, é uma contradição que a gente encontra e que ajuda a delimitar um pouco dessas discussões. Você está com vontade de falar? Não? Queria ouvir você falar, porque, enfim, você tem algumas oposições assim com algumas questões, e se tiver, pode falar, viu? Bom, posso fazer algum comentário então, né? Estava conversando com o pessoal lá do grupo, e essa divergência entre os juspositivismos e os marxistas, né? O principal autor do juspositivismo é o Hans Kelsen. O principal pensador do Alisson é o Pachucanes. E o Kelsen entende o Pachucanes como um anarquista, porque como ele quer o fim do direito, então não tem como ter Estado. Então ele é um anarquista, né? É a acusação que os positivismos fazem a esses marxistas, né? Não seriam marxismos, na verdade, seriam anarquistas. É só um comentário. Boa. Não, mas é da hora ver. Inclusive, eu tava querendo comprar o livro do Kelsen, Teoria Comunista? Teoria do Direito Soviético. Teoria do Direito Soviético, acho que é esse mesmo. É esse que tem essa discussão, que ele fala que esse pessoal, na verdade, não são marxistas. Quer dizer, eu não vi a discussão, eu vi o pessoal debatendo, não vi falando, né? E lá ele considera esse pessoal aí que quer o definhamento do Estado e do direito, então são anarquistas, só podem ser anarquistas. Caralho. Eu acho que eu vejo muito também, principalmente hoje em dia, cair na graça de... Eu ouvi de uma professora minha, que a gente deveria tentar ser mais democrático e não ir nesse caminho de menos Estado, porque isso significaria menos democracia. Acho que os positivistas estão caindo cada vez mais nessas graças de, sei lá, na cabeça, fazer sentido ser democrático o Estado, sabe? Justo. Não é mais Estado, é democracia. A gente tem que defender mais democracia, por isso permanece Estado. Essa é uma discussão boa, da hora. A gente entrou nessas tretas de discussão dentro de sala de aula, não é fora, porque eu não aguento professor, tá ligado? Mas a gente entrou nessa discussão esse ano porque a gente começou a estudar governo,
Só que assim, só eleição, só o processo eleitoral, tipo, só o processo eleitoral. Aí, tipo assim, o professor falava, não, como a gente vê aqui, a gente tinha poucas pessoas votando, então não era uma democracia. Mas agora a gente tem muita gente votando, então é uma democracia. E, tipo, é isso. E acabou. Não tem mais questionamento, não tem contradição, não tem nada. Acabou por aí. Puta, é bizarro. Quando a gente lê Lenin vai ser da hora. A discussão com o Lenin vai ser da hora aqui. Que é isso, né? O Lenin vai discutir justamente essa questão do que é democracia, o que seria o fim da democracia e o que seria o Estado e o fim do Estado. De uma forma bem interessante. É que do pensamento positivista basta você votar, né? Praticamente. É isso, é isso. E acabou, você já está fazendo sua parte, né? Como se não tivesse uma série de elementos para implantar e se fazer esse direito, né? Não é só você ir lá e votar, é muito mais complexo que isso, né? É todo um sistema, né? É toda uma lógica que tem que ter as engrenagens no lugar certo para isso funcionar, né? É isso. Não, e olha que sacada genial, né? Porque, tipo, você coloca a lógica na votação, se você tem um governo dito não democrático, mas foram as pessoas que votaram. A culpa é de cada indivíduo. Você ainda tira a culpa, mano, Olha, eu me fico nervoso. Eu acho legal a gente entender como que eles agem e com as ferramentas de combate a isso, que a gente trazer de volta a questão das contingências sociológicas, a questão historiográfica, a questão do contexto geográfico, geopolítico, e botar essas questões como importantes, não como laterais, né? Para não transformar numa questão simplesmente lógica, né? Então é a forma que a gente tem de resistir, que nem foi mais ou menos o que Sócrates fazia, né? Na Grécia. E fazendo essas perguntas e questionando, né? É isso. É isso. Mas fiquem à vontade, família, se vocês quiserem falar. Então, aí eu coloquei aqui, portanto, análise com a... Ah, tá. Eu coloquei da questão então, de que o marxismo é a escolha justamente porque vai buscar olhar na materialidade, né, na realidade concreta e tal, olhando para a totalidade da reprodução social, como é trazido no livro. Então, vai buscar observar não só as questões de, por exemplo, o que é um governo, mas de como ele se consolida, como que é essa forma de governo, a partir de como ela surge, não só como as pessoas eleitas, mas de toda a composição e estrutura social que vai rolar. O governo ele tem decisão sobre onde, aonde, como, por quê, quem que está por trás de toda a máquina do governo, e aí a discussão vai se estendendo. E aí, no livro, ele vai trazer uma grande apresentação sobre alguns marxistas, né? E como eles voltam em Marx para desenvolver, ele vai citar, acho que 3 grupos de marxistas, mas eu optei por não trazer todo mundo, porque tem alguns que, tipo, simplesmente não são interessantes para o caminho que a gente vai trilhar. Recomendo, é claro, pegar depois, ler, ver quais eles citam, né? Por exemplo, ele vai trazer o Joachim Hirsch, que embora eu traga ele nos 2 livros, né? Os 2 livros citam ele, eu não trouxe ele como um dos principais pensadores para discutir isso, porque ele vai voltar para outros que são mais importantes para a gente. Como, por exemplo, eu não sei qual é o número do encontro, mas a gente vai trabalhar com o livro do Jaime Osório, e o Jaime Osório vai fazer a discussão direta relacionando o Estado na América Latina e Pulantzas, Gramsci, e tem mais um outro que eu não... E Althusser, só que com uma proximidade com a nossa realidade muito maior do que, por exemplo, o Joachim Hirsch, e de um jeito bem mais da hora. Eu gosto do desenvolvimento do Ademar Bogo, do Jaime Osório, porque parece que ele pega na nossa mão assim e fala, vem cá, vamos lá, ó, isso daqui é tal coisa, para tal pensador é isso, isso e isso, e para tal é isso, isso e isso, e tal é isso, e a gente questiona a partir disso, ele coloca perguntas e tal, aí você vai, agora eu tô entendendo aqui a discussão, então, enfim, mas isso daí é para outro encontro, né? Mais para frente é recomendado ler o Hirsch porque ele supera uma questão importante. Eu não sabia. Ali. Porque tem gente que coloca o Estado e o direito como uma derivação imediata, né, do poder, né, e do Estado, né. E o Hirsch ele traz a questão das lutas sociais que ocorrem dentro do campo, que não necessariamente vai ser um desdobramento direto da economia, isso. Tem outras forças ali, religiosas, políticas, de grupos específicos, né, que vão conformando o Estado, de forma que não necessariamente é uma derivação da economia, mas vão ter questões ali étnicas, religiosas,
que vão interpelar e vão congestionar ali a briga interna ali, sabe? Não é só diretamente econômico, né? Perfeito. É isso. Então, segunda recomendação. Mas isso é lá para frente. Isso é. Eu tô trazendo um debate que ele supera lá na frente. Então, e aí, nessa parte que ele apresenta esses autores, como Joachim Hirsch, como Pachucanes, como Gramsci, só para já elencar, eu só citei assim, não só coloquei e falei, putz, é importante citar para entender que, tipo, a gente vai, então, ao invés de se aprofundar, por exemplo, no livro Estado e Forma Política, para discutir extensamente os conceitos e toda a questão metodológica de uma análise sobre Estado e tal, não sei o quê, a gente trazer alguns pensadores, né? Então vai ser tipo Lenin, Pachucanes, Gramsci, aí depois a gente vai vindo cada vez mais para a América Latina, para o entendimento do que a gente tem hoje, para a questão de ser de estar citado num país periférico, que foi fundado na colonização e na escravidão, e que, como alguns autores vão trazer, como por exemplo Florestan Fernandes e o próprio Clóvis Moura, que tem um Estado protofascista. Então, para a gente chegar aí, para entender essa conformação do Estado especificamente aqui no Brasil. E, embora importantes, né, ele vai citar também a limitação de Weber e Foucault. Por fazer ciências sociais, eu falei, vou trazer Weber e Foucault, pelo menos citar eles e tal, né, porque meus professores, eles amam, principalmente o Weber, Foucault nem tanto, mas o Weber é o queridinho lá das sociais. As sociais realmente amam o Weber. É direito, né? Aqui é Foucault, direito é Foucault. Direito é Foucault, Foucault é melhorzinho. Assim, embora o Weber seja importante, mas o Foucault é mais gostoso de ler. Weber, nossa, é muito chato. Putz, é muito chato. Ele parece que ele faz aquele sites que coloca a frase aleatória, tá ligado? E ele coloca só palavras difíceis da faculdade. Ele mas eles não conseguem atingir, então, a totalidade do capitalismo. Porém, o Weber, ele é um cara que ele vai discutir a questão de Estado e dominação. Ele também vai pontuar as contradições. Só que ele não vai situar nada de ruptura. Ele vai ficar no campo de, ok, o Estado existe e aqui está o Estado. Ó quem chegou aí, ó. Salve! Suave? Boa tarde. E meu celular bloqueou e agora eu perdi. Voltamos. O problema dessas leituras é que elas justamente vão, como eu já vinha dizendo, é a mesma questão do juspositivismo ou até do neoinstitucionalismo. Algumas partes vão ficar fora do contato da discussão sobre o Estado, seja social, cultural, política, econômica, vai ficar separado e vai se perder ali no desenvolvimento mesmo, sabe? Ficar perdido no desenvolvimento. Tanto que no direito vocês devem ver isso, nas sociais a gente vê isso, às vezes o professor entra em questionamentos que, tipo, sem pé nem cabeça. O professor, nas últimas 2 aulas a gente discutiu Constituição. Aí o professor falava, vamos analisar porque uma Constituição mudou e tal, não sei o quê. Só que não tinha um desenvolvimento, tipo, aconteceu tal coisa, tal ano, tal coisa, tal ano, tal coisa, tal ano, tal coisa, tal ano, eclosão social, movimento social, luta política e não sei o quê, ditadura e tal. Não. A Constituição mudou porque o governo que estava em posse precisava de uma outra forma de dominação. E a gente só discute isso. Tá, mas da Constituição de 64 para 67, que é a implementação do AI-5, o que aconteceu para existir a implementação do AI-5? Não importa. Dane-se. Não importa todo o movimento que acontece na sociedade. Que é tipo, é o movimento da burguesia, é o movimento do latifúndio, é o movimento do imperialismo, é o movimento do próprio governo que estava no poder, é o movimento das lutas que acontecem, e simplesmente o professor ignora isso. Tipo, dane-se. E aí... E é um professor livre-docente, né? Doutor, né? Exato, é um professor que vai a congressos internacionais, que já recebeu bolsa para viajar pela Europa, né? Que não sabe o que está acontecendo na América Latina atualmente. Não lembro o que está acontecendo agora. Assim, eu acho que, assim, por mais que eles saibam, eles realmente ignoram, né? Tipo assim, o dele está garantido. Bolsonaro e tal, os militares resolveram apoiar, virou uma ditadura aqui. O dele está garantido, ele vai continuar dando aula normalmente. A aula dele não implica em nada disso. Tá lá, tá de boa. E é muito bizarro isso, sabe? Tipo assim, você olhar e falar, porra, passei na USP. Pá. Aí você chega na USP, aí tem um slide assim da aula, eu sempre cito esse exemplo porque é o exemplo mais bizarro, que é um slide sobre a questão da votação
E aí na ditadura, inclusive os autores liberais, eles contam como se não tivesse, ok? Não teve nada, embora em alguns âmbitos tivesse votação, mas eles desconsideram, eles falam, não é um ambiente democrático nem nada. E aí, o professor, ele olhou pro slide que ele fez e falou assim, ué, por que aqui não teve votação? Tava tudo normal. Tava acontecendo uma ditadura, tá ligado? E aí só eles falam, mas doutor orienta um monte de gente, dá aula não sei quantos anos do mesmo conteúdo e ignora. E aí, o Alisson então avança agora, assim, a gente estava só na introdução dele, ele avança pro capítulo 1, e eu só trouxe a parte 1, né? O nome do capítulo é Estado e Forma Política, que é o que abre, mas a gente vai discutir mais especificamente a reprodução capitalista e o Estado, ainda que de forma breve, porque é uma parte pequena do livro. Eu optei por trazer várias partes pequenas para que quem quiser ler e se aprofundar, leia e se aprofunde, mas aqui a gente abre essa discussão, faça esse diálogo, que eu acho que fica mais interessante. E aí, ele vai discutir, ele já abre falando, né, que o Estado, como uma forma, assim, como Estado, ele é especificamente moderno, ou seja, ele é especificamente capitalista. Antes disso, embora existissem outras formas, nenhuma forma era a forma Estado. Justamente porque antes você tinha um mando político direto das classes dominantes. Ou seja, no feudalismo, o servo, ele não era perguntado, né? Você quer ser meu servo e tal, não sei o que. Ele não tinha opção. E você tinha certa situação de dominação. No escravismo antigo, você tinha a força como dominação. Acabou. Então, você não precisava de ter um mediador. Vamos colocar desse jeito, embora seja ainda bem simples essa definição, mas vamos colocar mediador. Pode falar. Ele já chegou, assim, acho que uma definição muito... Chega a ser justa, é alguém que positive esse cidadão que está, assim, no capitalismo, sendo agente passivo ou ativo de algo. No exemplo de um contrato. Quem contrata, quem é contratado. Exatamente. Achei esse agente aqui. Exatamente. É isso. E aí ele também vai dizer, né, aí eu explorei um pouco a questão do escravismo antigo, do feudalismo, ou no próprio colonialismo, que tinha a questão da força, e ele vai dizer, né, nas palavras do Alisson, no capitalismo, no entanto, abre-se a separação entre o domínio econômico e o domínio político. E essa é uma questão crucial do capitalismo, que essas coisas elas são realmente vistas como separadas. Assim, nas coisas mais bizarras de tipo assim, o PIB aumentou não sei quantos %. Passa lá no jornal, no próprio jornal. Tá, mas o que quer dizer o PIB ter aumentado? O que quer dizer o próprio PIB? Essas informações não são discutidas. Ou tipo, qual foi a movimentação que aconteceu a nível nacional e internacional para ocorrer essa alteração? Não, a indústria de games faturou não sei quantos esse ano. Tá, mas o que fez com que ela faturasse isso? Não, isso daí é outra dimensão. A dimensão da discussão política, ela é no segredinho. E a dimensão econômica eles mostram. Falam, melhoramos. Galera, vamos apertar o cinto aí que o bagulho tá foda. Só que tudo é passado da forma mais oculta possível. O projeto da educação, por exemplo, das reformas da educação, eles começam em reuniões fechadas com a aliança entre a burguesia e os políticos, e a gente só fica sabendo depois que fala, galera, essa proposta vai melhorar aqui a economia brasileira. Só que, para quem? Quem que tá fazendo esse jogo? E quando o jornal mostra isso, é um comentarista político opinando ou dando pitaco sobre a oposição. É complicado essa questão dessa separação, porque eu tô dando um exemplo muito prático do que a gente vê no dia a dia, né? Mas na questão ideológica, isso daí acontece todo dia. E aí, quando a primeira vez que eu li essa questão dessa separação, salve, camarada. Sabe, pega uma... Calma aí, família. Quer pegar uma dessa daqui? Essa daqui eu acho que é. Fechou. Essa separação entre a questão econômica e política, ela é muito pesada. No nível ideológico mesmo, que... É claro que é objetivo que a gente não tenha acesso à informação ou a essas discussões e tal, mas realmente é no nível para que a gente
ignore tudo. Que a gente olhe e fale, não, ó, tá tudo melhorando, então tá tudo certo. Independente do porquê tá melhorando ou como tá melhorando. Ou tá tudo piorando e, por exemplo, aí vai lá e fala, ó, a gente vai liberar aqui um auxílio. Só que, a que custo tá vindo esse auxílio? Essa discussão, ela não é feita, ela não é colocada. Embora ela aconteça. Então, eles tentam realmente separar essa dimensão e... Puder, é foda, eu fico puto. É isso. Não tem... Enfim, você chegou agora, camarada. A gente tá aqui, tipo, conversando mais. Eu vou ter um textinho aqui pra ter uma regra assim, mas eu sei que você é um cara firmeza, então qualquer coisa que precisar falar, só falar. E tem um projeto também, né? De quando essa discussão ela tem que vir em pauta para ela ser capturada. Sim. Né, através da mídia e do financiamento, né? Eles levam a discussão para o individual e escamoteiam o social, escamoteiam a história, né? E tudo isso é muito bem planejado. Né? Sabe aqueles experimentos que você vê? Na Universidade de Massachusetts chamaram moras. São experimentos que são feitos desde a década de 50 para prever comportamentos humanos e prever estratégias de como nos abordar, né? Então é tudo muito bem pensado também, né? Os caras tá com a faca e o queijo na mão, né? Isso que é o problema. E a gente tá passando fome literalmente. Complicado. Enfim, e aí com essa mudança nessa questão econômica, ou seja, com esse desenvolvimento, aqui eu não estou falando dessa separação, mas da mudança do modo de produção mesmo, vai se desenvolver o capitalismo, não de uma hora para outra, né? Igual o pessoal coloca, não, o capitalismo existe a partir de tanto e tal, não sei o que, não. É um processo longo e vai existir a necessidade de uma instância estatal. Ela vai ser exigida para manter a própria reprodução capitalista. E aí, só a partir desse momento, que se unificam essas questões da necessidade, do desenvolvimento capitalista, é que surge, efetivamente, o Estado como a gente conhece hoje. Após essa formação, o Alisson ele vai trazer uma citação do Pachucanes, que é uma pergunta, mas ele traz uma citação muito grande, e eu resumi ela, né? Por que é que o aparelho de coação estatal não se impõe com o aparelho privado da classe dominante? Por que é que ele se separa dessa última, ou seja, da classe, e reveste a forma de um aparelho de poder público impessoal, deslocado da sociedade? Que é como a gente começa a discussão, né? O Estado ele se coloca como algo acima que visa mediar os agentes aí dessa situação. E o Estado ele está nessa posição. E os liberais eles vão olhar e vão falar, não, a gente precisa realmente de ter o Estado para que a gente consiga que todos tenham direitos, todos somos iguais diante disso e tal, não sei o quê. Mas por que o Estado assume essa forma? Essa é a pergunta que o Pachucanes faz. Para que não seja uma pergunta só de tipo, beleza, o Estado, ele poderia assumir uma forma a partir da classe dominante? Ficaria muito evidente, né? A gente, tipo, ia ficar muito claro. É o que ele é, evidente, mas não pode ser tanto, né? Eu acho que eu tava relendo Ideologia Alemã, porque tem prova de sociologia segunda-feira. Pelo menos uma prova de Marx na USP. E aí é muito foda essa parte que o Marx fala, né, que uma classe, quando ela toma o poder, ela instala o domínio dela sobre as outras, ela tem que instalar no poder um aparato que coloque os interesses da classe dominante como um interesse geral. Eu acho que é isso, tá ligado? Universal, né? O interesse universal sendo o interesse da classe dominante. É isso. Por favor, não derruba o Sil, não, por favor. O direito ele tem muitas ferramentas, os rituais, né? Os rituais de formalização, para justamente um interesse particular ser reconhecido e legitimado no estamento do interesse universal, né? Então, se você passa por todas as ritualísticas do direito, a chance de você conseguir convencer as pessoas que é um direito, que é uma violência natural, né? É muito grande. A gente dá o nome de cidadã para a Constituição, né? Para ela poder legitimar. Também, né? A gente se olhar e falar, tá, tô lá também. Sim, Sim, é isso, para dar esse reconhecimento, mas é um reconhecimento puramente formal. Vou usar essa palavra. Depois, eu não sei se eu separei essa parte em específico,
mas o Jaime Osório, ele vai diferenciar a partir de dois conceitos. Classe dominante e classe reinante. Classe dominante, burguesia, latifundiário e tal, quem tem poder econômico. Mas a classe reinante vai ser quem vai estar governando. Só que a classe reinante não é a classe dominante. Porém, ela é subjugada à classe dominante por causa das ferramentas do Estado e do direito. E aí, ele vai dialogar justamente disso daí como, tipo, a classe reinante, ela serve para amenizar o ódio das massas contra quem domina. Porque vai colocar, por exemplo, o próprio Lula. A gente tem o Lula e tal, não sei o quê, não sei o quê. Só que, qual vai ser toda a política econômica? Quem que vai estar do lado? Quais vão ser os apoios? Com quem que está se conciliando? E a partir dessa discussão você olha e você fala, caralho, realmente, o buraco é muito mais embaixo. Isso daí é realmente uma arma para que a gente não... Ah, não, ó, vamos esperar até outubro. Outubro tem eleição. Em outubro a gente resolve. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é um genocida, fascista, não sei o quê, ele é ligado com tal cara, empresário, tal, não sei o quê, beleza. Só que, e a galera que não é da direita, que também é ligada a isso? Que solução isso traz de forma concreta? Mandaram aqui, ó. Tanto que nos governos Lula, os bancos tiveram os maiores lucros. É isso, é essa uma das questões e de como isso daí funciona bem para eles, né? Quando ganhou lá na Colômbia, lá, o governo de esquerda, o pessoal começou a postar foto lá da Ursal e não sei o que e tal, não sei o que. Não deu uma semana, acho que é no Equador? No Peru, que começou a ter as medidas liberais? No Peru, acho que todos os governos de esquerda na América Latina geralmente são muito recuados, mas os do Peru e o do Chile Peru e Chile, foi o são extremamente recuados, né? É isso. É difícil de chamar de esquerda, assim. Só que, olha como ideologicamente o bagulho deu certo. Começou a viralizar o bagulho da Ursal lá. Assim, pô, tem esquerda, resolveu a situação, não temos mais problemas. É quase bolsonarista esse pensamento. É olhar qualquer esquerda como comunista, né? É exatamente isso. É isso, é despolitizante, é reducionista e tal, não sei o que. E justamente por isso que a gente tá aqui nessa discussão sobre Estado, né? Pra gente olhar e falar, galera, calma. Eu entendo que é interessante, pô, beleza, ok, não temos mais alguém da extrema-direita nesses países. Show. Só que ainda temos que lutar pra caralho, pro mínimo. Pro mínimo. E lutar e não fazer acordo, né? Que é o que a gente tá acostumado aqui. É foda. Aí, cada notícia que sai que dá uma dor de cabeça. A Tabata Amaral postou disso, não sei se vocês viram. Que ela vai. Tá conversando. Ela faz parte do planejamento do Márcio França. E eles vão conversar para as propostas dele irem pro Haddad. Tipo assim. Tá, então vai ser as propostas dele do governo do Haddad. Tipo assim, ok, a proposta do mesmo grupo que tava e. Foda-se. Qual é a proposta do Márcio França? Tirar a câmera do PM, privatizar ainda mais a USP. É isso. Ó, o Google viu a gente, mano. Vixe. Enfim, a resposta para essa pergunta, de acordo com o próprio Alisson, ela é encontrada no capitalismo, né? Ele vai dizer que o Estado é um fenômeno especificamente capitalista e a troca de mercadorias é o ponto que vai ajudar a gente a entender melhor isso. Então ele vai relacionar, no Estado de forma política, conforme ele desenvolve, ele vai relacionar isso, essa questão do direito, essa questão da troca de mercadorias e a questão do Estado. Enfim, é uma das partes mais chatas, assim, teoricamente falando. Não que seja ruim, mas é chato pra caralho. Mas é isso. Então, nesse capitalismo vai existir essa espécie de mediação que vai colocar em equivalência quem vende a força de trabalho e quem compra ela. São duas pessoas que estão aceitando juntas aquele regime. Vem cá. Oxi, vem cá. Oxi, meu Deus, olha quem apareceu aqui. Oxi. Para mim entender essa parte, eu acho super mais fácil entender como um teatro onde as pessoas se comportam, os atores, né, os operadores, se comportam como seres humanos individuais, lutando pelos seus próprios interesses, e uma atmosfera onde todos se presumem livres, iguais e de propriedade privada e trocando. É uma atmosfera, é como se fosse um teatro mesmo, você acredita numa simulação, né?
E aí você começa a agir como se fosse um bonequinho desses que tem essas ferramentas e tem que ficar fazendo isso, né? E aí o Estado surge no momento em que nós somos esses bonequinhos livres e iguais com propriedade privada, e a gente fala, qual é o limite do seu e o meu? Não, o limite do seu é esse aqui. Não, mas o meu é esse aqui. Aí, não, peraí. Como a gente vai decidir o que é de cada um? O Estado, a terceira pessoa. Aí a gente tem que imaginar, não, então peraí, a gente precisa de alguma coisa aqui para falar, para ter instrumentos para poder usar esses instrumentos para falar, ó, de acordo com os meus instrumentos, isso aqui tem que ser seu, isso aqui tem que ser do outro, né? E aí é o desdobramento da forma mercadoria, que é isso que o Alisson fala, né? Que tem a primeira forma, que seria a forma mercadoria, que seria a gente ser esses bonequinhos que começam a pensar tudo como valor de troca. Quanto que eu vou ganhar se eu trocar isso aqui? Então eu preciso ter as coisas para trocar, para mim ganhar dinheiro, né? Não para mim usar, essa é a primeira contradição, né? Aí você vai surgir essa atmosfera, aí tem lá o Hobbes, o Locke, que estão ainda na formação dessa atmosfera, né? Aí tem o conflito aí surgem esses conflitos, né? Do que é de cada um, né? Que é meu, que é seu, né? Aí surge o Estado com essas ferramentas, né? E aí já é um desdobramento, aí, segundo o Estado de forma política, isso é um desdobramento da própria forma mercadoria, que é esse primeiro núcleo da valor de troca, se desdobrando para ele conseguir, no tempo e espaço, para ele conseguir sobreviver, como se fosse um vírus, né? Ou no tempo do Marx era um Frankenstein, né? Essas fantasmagorias, assim, que iam se formando, sabe? Na literatura do Frankenstein, né? Que é do mesmo tempo, né? Então, eu acho que assim fica mais fácil de entender, né? Acho que já dá uma ajuda, né? Se atrapalhou também, desculpa. acho que ajuda, né? É isso. Inclusive, né, o próprio Alisson ele vai falar desse domínio indireto, né? Que precisa existir, teoricamente, para manter essa nova relação de produção, essa nova relação social de produção. Cara, estou pensando na alegoria aqui, da hora. Interessante. Então, o Estado se revela como um aparato necessário à reprodução capitalista, assegurando essa troca de mercadorias e a própria exploração de trabalho sob a forma assalariada. E, a partir de quais medidas ele vai manter isso? A partir das instituições jurídicas. Elas que vão conformar isso. O contrato vai chegar e vai falar, não, tudo bem, é isso. A gente oferece aqui um contrato de R$1.000. É menos que o salário mínimo, mas tá aqui, pá, não sei o que, o contrato, pá, não sei o que, não sei o que. Só você fala, pô, não tenho pra onde ir, marco aqui, e aí, como é que tem gente que... Isso, só entrar. Tem gente aqui na frente. Sobe a porta ali? Eu acho que tá aberta. Ele mandou foto, tá com a porta aberta, eu mandei só entrar. Enfim, nossa, a galera chegando 3h30, porra. Nada contra, família. Eu também já fui atrasada que eu não consigo mais ser. Mas é isso. Então, o direito ele vai legitimar isso, né? Se eu não me engano, na Sociologia do Direito, ele fala que... Como é que eu perdi aqui? Ele fala sobre essa questão de como começa o contrato, né? Que o capitalismo, ele teoricamente começa a nascer a partir do mercantilismo. Que o mercantilismo nada mais é do que o começo do contrato. Assim, formalmente falando, né? A gente tinha na Roma alguns tipos de contrato e tal, só que eles tinham outra forma. Só que a partir do mercantilismo, a gente tem essa troca de mercadoria. O Clovis Moura, quando ele vai falar sobre a questão da escravidão no Brasil, ele vai falar sobre essa dualidade do escravo, né? Que o escravo... Ó, Blas mandando mensagem. Salve, salve, Blas. Que o escravo ele vai ser ao mesmo tempo alguém que vai vender sua força de trabalho, mas ele também vai estar no processo onde ele mesmo é vendido. Então, ao mesmo tempo que ele está vendendo uma mercadoria, ele mesmo é mercadoria. E ali a gente já tem alguns registros de contratos mais formais e tudo, só que a gente ainda não tem o capitalismo. Assim como acontece no próprio nesse momento que o feudalismo vai indo para o fim. Esses contratos vão começar a surgir, o direito começa a se desenvolver e tal, mas ainda não na forma capitalista. E o Estado, como terceiro, ou seja, como algo que está fora desses grupos, vai permitir que a força não seja mais o que obriga a venda da força de trabalho, o próprio trabalho, né? Mas vai ser algo tratado como legal, vai ter todo um aparato ideológico em cima dessa legalidade,
E essa separação vai pedir que a gente veja com clareza essa relação, né? O aparato estatal vai ser a garantia da mercadoria, da propriedade privada e dos vínculos jurídicos de exploração que juntam o capital e o trabalho. Por que a gente não pode chegar lá e ocupar uma grande empresa? Ou um latifúndio que não está sendo utilizado? Porque existe lá, esse latifúndio pertence a tal pessoa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E se você romper com esse contrato, legalmente o Estado pode ir lá e te matar. Ou até, dependendo do lugar, até a própria pessoa pode te matar, né? No interior acontece muito isso, é normal. Você invadir, você toma tiro. Só que tem todo um aparato jurídico que vai permitir isso. Daí, quando o Marx fala, o Estado como é que ele fala? A opressão, não é a opressão de uma classe sobre a outra, mas é a força de uma classe sobre a outra. Enfim, vai, galera, vocês são marxistas também, vai. Eu acho que eu tinha separado aqui mais pra frente, mas eu não vou lembrar agora. Mas esse negócio da invasão de propriedade é um baita exemplo disso, né? Que é o interesse da classe dominante sendo aplicado a todo mundo. Porque essa lei não protege ninguém. Tipo, vão invadir a nossa propriedade. Ninguém tem propriedade mais. A propriedade foi tirada de todo mundo. Só a burguesia e o latifúndio tem propriedade. Manifesto Comunista. Vocês nos acusam de querer abolir a propriedade privada? Essa propriedade que já é abolida e que 9/10 da população não tem acesso a essa propriedade? Sim, nós queremos abolir a propriedade privada. Puta que pariu. Nossa, olha. Mas é isso. Então, cara, eles conseguiram manejar tudo de uma forma tão brilhante. Eu fico puto, que realmente é um bagulho que às vezes você assiste e fala, mano, como que a gente sai dessa porra, velho? Então, a partir disso, a gente tem que o Estado não é neutro. Como foi exposto pelo camarada, a discussão sobre a propriedade ela é colocada a partir do olhar da burguesia. Esse que define. Já era. Então, o Estado ele não vai ser um poder neutro. Independente de quem estiver à frente, ou do grupo que estiver ali, né, da pessoa ou do grupo, ele estará estruturado na dinâmica das próprias relações capitalistas. Ele vai responder às formas sociais capitalistas. Ou seja, mesmo sendo algo que ainda assim de certa forma, separado, afinal, a classe dominante não precisa estar à frente dele, e mesmo que alguém da classe dominada esteja à frente dele, não consegue alterar, então ele é quem garante essa continuidade da reprodução social capitalista. E não sei, aqui o Estado ele não ele é um órgão de repressão de classe. Repressão, essa é a palavra. Eu lembrei porque tem aqui que o Alisson vai falar, né, que ele não é apenas um aparato de repressão, mas sim de constituição social. Logo, essa repressão, a repressão policial, a questão da propriedade privada e tal, não sei o quê, não vão ser algo à parte dele, mas vão fazer parte dele. É o que a gente tem. A força policial, ela age da mesma maneira em todo lugar. Ela busca proteger a propriedade privada e, enfim, fazer o que quiser com gente pobre, gente preta, gente periférica, indígena, subalterno, qualquer subalterno que for. Você morar na periferia, você já pode tomar um pau só por estar morando lá, por estar andando lá. Enquanto isso, a gente tem as situações como Alphaville, onde o cara xinga o policial e nada acontece. Muito pelo contrário, baixa a cabeça e segue. Salve, salve, parça. Suave? Mano, pega uma cadeira e chega mais perto. E tem, se quiser arrastar as daqui também. Mas um baita exemplo disso é o surgimento das primeiras polícias do Brasil, né? Que vão surgir só depois da Revolução no Haiti, né? Então, tipo, quando a revolta dos escravizados começa a ser uma verdadeira ameaça, é quando eles vão começar a usar esse aparato para proteger toda a sociedade, mas é para proteger só quem tem medo da revolta dos escravizados. É isso. Eu tô só respondendo aqui porque perguntaram por que se eu tô aparecendo, tá, família? Enfim, se alguém quiser aparecer, só vem aqui dar um salve aqui. Mas é exatamente isso. E aí o Mascaro, ele vai propor, então, fazer uma certa inversão. Assim, eu coloquei porque eu achei interessante, mas assim, também acho que a gente já meio que tem isso em mente, né? Porque quando a gente entende que o Estado é um aparato de repressão, adquire certo sentido negativo, né? Como se fosse algo que a gente pudesse mudar ainda na normalidade que a gente vive. Como se,
Ele é um aparato de repressão, mas tem como a gente diminuir, tem como a gente reformar, tem como a gente ajustar e tal, não sei o que, para que ele não seja. E ele vai querer colocar essa conotação do Estado como aparato de repressão adquira, então, uma forma positiva, que faz parte da constituição do Estado, que o Estado engendra do bojo da própria dinâmica da reprodução do capitalismo. Então ele vai só falar, a gente pode fazer essa inversão, então, mas sim. Isso eu acho que é algo... Você acha que é algo elementar? Assim, você que estuda esse livro, eu não... Tem aspectos importantes, muita discussão, né? Eu acho que para o primeiro momento, assim, de a gente estar aqui, dá para passar, depois a gente se aprofunda, né? Porque isso aí vai demandar uma reflexão sobre outros preceitos, né, que teriam que ser colocados, né? Sim, justo. Belo ponto. Eu gosto assim, de gente que já estudou, que aí dá um suporte, dá uma ajuda, assim. Eventualmente a gente pode pegar um momento só para debater isso, né? Sim. Mas acho bom por aqui, assim, só saber que tem uma discussão importante aí, mas vamos prosseguir, né? Perfeito. E aí, encerrando essa parte do Alisson Mascaro, né? Ele vai falar sobre essa questão de, tipo, da luta econômica. E aí eu coloquei aqui uma coisa mais minha, né? Porque é uma discussão que a gente, querendo ou não, faz muito quando a gente pensa em greve, mobilização, que tipo de greve vai ser, como que vai ser, qual o fim dela, qual o objetivo e tal, sei o quê. Que é essa questão de que por que as lutas econômicas não resolvem a situação, né? E é justamente esse entendimento de que você está lutando por melhores salários, por exemplo, não acaba com a exploração. Não acaba com o lucro do capitalista. Você só vai estar, talvez, fazendo ele ganhar menos, talvez ainda, talvez. E não resolve as formas de violência. Elas continuam sendo mantidas na sociedade. Ainda se mantém a lógica do capitalismo e ainda vai estar gerando mais valor, ainda vai estar a mesma reprodução social capitalista. E aí, por isso, nas palavras do Alisson Mascaro, a compreensão da luta de classes é também fundamental para dar conta das diversas relações havidas no seio das cidades capitalistas. Enfim, o Alisson ele continua a discussão, que acaba o livro dele, e a gente abre para a gente trocar uma ideia aqui sobre isso. Mas, para quem quiser entender um pouco dessa questão de greves e tal, eu recomendo ler a Rosa Luxemburgo falando sobre greve. Eu acho que ela fala de uma maneira bem didática, fácil e citando momentos históricos que ela estava vivendo ali, que ela viu, anotou e marcou. Eu acho que muito representativo é quando a força sindical surgiu, né? Ela era o sindicalismo de resultados, né? Então, tipo, o sindicalismo de resultados é o quê? Você consegue aumento salarial com negociação de cúpula, mas você nunca vai conseguir uma mudança do modelo econômico, você nunca vai conseguir um avanço político. Né? Então, acho que é alguma coisa assim. É isso. É uma medida importante para a gente conseguir viver, né? Porque, enfim, o salário mínimo lá, de acordo com o Diese, devia ser de 6.200, agora está em 1.200, 5 mil reais a menos. Acho que o mínimo é você lutar por melhores condições, fato. Só que tem que ter essa questão de o que está para além dessa luta econômica. Que é uma das grandes dificuldades que acontecem na primeira vez da Revolução Russa e na própria Revolução Alemã. Né? A Rosa e o próprio Lenin, ele fala de algumas greves, eles estavam falando, eles falam, puta, aconteceu tal greve, não sei o quê, mas depois que conseguiu o salário, a galera esvaziou. Qual é o papel de nós, que já estamos, né, ligados nessa discussão dessas duas lutas econômica e política, como que a gente consegue fazer com que essa galera não só esteja na luta econômica, mas vá para a luta política. E é uma discussão que muita gente ainda tem que fazer hoje, porque... Isso é o direito, ele consegue... Esse é o problema do direito, né? Quanto mais você questiona ele, você nega ele, mais você dá força para ele, né? Então, ele, por exemplo, os direitos de greve, anteriormente, eles eram tidos como crime, né? Eram ilegais, e aí o que o direito fez? Ele foi lá e regulamentou. Então, a greve passa a ser legal nos termos do direito, né? E o direito, ele vai toda hora fazendo isso. Então, a gente está meio que preso na rédea dele. E a gente não consegue sair enquanto a gente não questionar toda a base, né, do que é essa ordem do direito, baseada na liberdade formal, igualdade formal, propriedade privada, né, a privatização, a questão do livre mercado, né, Adam Smith, né, o John Locke, o Hobbes, né, tudo que
esse American Way of Life, né, que é o padrão de vida ocidental, né, do homem individual, que vem do iluminismo, né, lá de Descartes, do penso logo existo, né, que é proprietário e que quer impor o seu modo de vida sobre os outros, né, como algo natural, né. E o direito ele vai entrando nas comunidades e vai dando cidadania, dando os direitos, dando possibilidade das pessoas conseguirem coisas dentro dessa lógica. E aí a pessoa começa a jogar esse jogo deles. Aí a gente está preso nesse jogo, né? A gente tem que questionar a estrutura do jogo, mas é um grande desafio para todas as civilizações do mundo hoje, né? Eu me lembro no governo Temer, como começou uma campanha, né, que era tinha vários slogans, né, mas era nenhum direito a menos, direitos já... E mostra como esse processo desde a Nova República, né, tipo, de domesticação mesmo da esquerda, e a esquerda não conseguir pensar nada para além do Estado democrático burguês, né, não conseguir pensar nada além do básico que o Estado consegue ofertar para a população. Né? Acho que seria isso. Uma das melhores críticas é uma que vem pela direita, pelo Carl Schmitt, que é um dos principais autores que o Alisson fala que são os não-juspositivismos. Ele fala que nossas democracias ocidentais ela tem esse problema, porque cada um vai pegando o seu bloco ali, vai fazendo o seu ali, e aí não resolve, o poder soberano do povo não consegue se desenvolver porque ele está intermediado por esses hospedeiros. Então ele propõe que a saída do Reich, que é unir todo mundo numa praça pública e aclamação, né? O que tem vários problemas, né, em relação a isso, né? Mas a crítica que ele faz, ela é muito em relação à nossa democracia liberal e faz sentido, né? A saída é que é problemática, né? Mas tudo que ele está analisando ali esse sistema não faz sentido, né? Tanto que esse pessoal, eles não vão bem eles querem até um Estado mas não é exatamente democracia que eles querem. Tem uns que querem algo parecido com uma teocracia, sabe? Algo parecido com feudalismo. Eles vão para umas formas assim que são bem meio arcaicas, né? Meio baseadas na fé de Deus. Uns negócios meio estranhos, assim, né? Tá doendo muito, Mas é isso. Até falaram aqui, né? O retorno da Lei de Segurança Nacional da época da Dilma para regular manifestações é exemplo de como está tudo contaminado contra o povo. É isso. O Alisson, na última aula dele, ele falou, né? Não é o sujeito, não é sujeito de direito, né? É sujeito pelo direito. É isso. Assujeitado, né? Assujeitado, né? Enfim, e aí o segundo livro que eu trago, que eu propus, foi o do socialismo, o tópico é o socialismo científico. Você trouxe um pequeno trecho só para falar, tipo, a gente usa o Engels e tal, não sei o quê. Eu trago Missão do Proletariado, Abolição de Classe dos Estados de Classe, onde ele afirma, e assim, essa parte ficou meio deslocada desse episódio. Vai dos pilotos, É mesmo? Ixi. Normal. Se acontecer alguma coisa, meu Deus do céu. Vai dos pilotos, daqui a pouco. Vamos isso. E aí eu trago esse Missão do Proletariado, Abolição de Classes, que eu cito ele no meio, porque por mais que ele fique fora, ele dá um tempo nessa discussão principal. Mas ele vai falar justamente sobre essa questão dessa massa, desse exército criado pelo capitalismo, que vai ser um exército que vai acontecer duas coisas. Ou faz a revolução, ou morre miseravelmente. Eu gostei de trazer essa frase para lembrar, porque tipo, tem alguns autores marxistas, né, mas existe uma crítica ao marxismo que vai olhar e vai falar, não, porque o marxismo coloca o socialismo como algo que vai acontecer e não existe uma possibilidade de ele não acontecer. Só que o Engels, já nesse livro, já falava, ou faz, ou morrer miseravelmente, que é o que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo gente morrendo pra caralho e sem previsão de nenhuma melhora. E nessa luta, sendo a derrota é uma possibilidade, mas a vitória, a revolução também é uma possibilidade. Né? E é onde o que para ele indica essa possibilidade é o próprio Estado. Né? O proletariado, depois de ter se apoderado do poder público,
transforma os meios de produção em propriedade, transforma os meios de produção em propriedade do Estado. Ou seja, ele está falando aqui justamente dessa tomada de poder. Ele fala, ó, a gente tem esse Estado e tal, não sei o quê, e ele mostra pra gente que a gente vai ser dominado, se depender dele, até morrer. E ele vai ser o que a gente vai utilizar também nesse movimento da revolução. Aí vai ter discussão sobre a ditadura do proletariado e tal, não sei o quê. Eu gosto muito da discussão do Lenin, mas o Alisson recomenda, eu nunca cheguei a ler o texto do Balibar, Etienne Balibar, que é a ditadura do proletariado. Só que a única tradução que eu achei, que a única que tem realmente é de 1970 e pouco, 1980 e pouco, a versão antiga, e você não acha em lugar nenhum. Se você acha, é tipo 200, 300 conto. É foda. E é isso, é o que tem. Tem alguns textos na Lavra Palavra que foram traduzidos do Etienne Balibar, que o pessoal recomenda. Enfim, eu nunca cheguei a ler, mas é a recomendação aí. E aí esse rompimento com o capitalismo destrói toda a distinção e todo o antagonismo de classe e, por conseguinte, destrói o Estado. Como Estado, né? Não que não vai existir algum aparato enfim, que façam uma situação parecida, mas o Estado deixa de existir como Estado. É a discussão que o Lenin vai fazer posteriormente, de uma forma bem melhor, é claro. Essa parte aqui são 3 páginas, nem são 3 páginas inteiras, e o Lenin ele dedica um livro, tem um capítulo específico. O Mao Tse Tung ele vai fazer uma leitura ainda diferente, né? Ele vai falar que o antagonismo de classe permanece na ditadura do proletariado. E ele vai se infiltrar dentro do partido comunista. E é por isso que isso vai entrando na processo da revolução cultural, tudo. Acho que esse debate é muito interessante. Aí eu leio o Mao Zedong, tio Mao, defensor dos carecas. Eu preciso ler Mao, inclusive. Eu li bem pouco dele. Cada vez que eu leio, eu fico mais interessado. Cada vez que eu ouço alguém falar. Só tem que tomar cuidado quando você lê os chineses, porque, por exemplo, a ideia deles de indivíduo é diferente da nossa ocidental. Para você não estar colocando a sua própria perspectiva do que é, quando ele fala de indivíduo ou sociedade, você não está colocando a sua própria perspectiva como se fosse a dele. Caralho. Isso você precisa tomar um cuidado. O conceito de dialética do mal é diferente do conceito ocidental. O conceito de socialismo é diferente do ocidental, entendeu? Isso é um erro muito comum, inclusive dos marxistas. Eles vão interpretar a sociedade chinesa a partir do ponto de vista dele, como um indivíduo ocidental, né, que acredita em valores universais. E aí eles cometem o que na antropologia do conhecimento a gente chama de alodoxia, que o exemplo mais caricato é o Don Quixote, né, que ele acredita que está num e está no outro. Né? Então é só uma precaução metodológica para a gente, não só em relação ao chinês, para estudar o povo africano, o povo indígena, né? Isso é um compromisso que a gente tem que ter quando for analisar. Caralho. Justo. Enfim, voltando aqui, porque agora, nossa, várias dicas aqui, velho, caralho. O Estado, para Engels, né, no desenvolvimento dele, ele vai necessitar desse antagonismo em todas as sociedades, que é aquilo lá, né? A locomotiva da história é a luta de classes, não sei o que, tá, sempre teve dominante, dominado, blá, blá. Justamente porque é a partir do Estado que existe esse caráter de dominação. E aí, é claro, a gente já vê uma diferença, por exemplo, na definição do Alisson, na definição do Engels. Para Engels, o que teve antes, efetivamente, pode ser considerado Estado. Ele não entra nas discussões, justamente, esse o ponto que falta na teoria marxiana, né, e engelsiana, que é tipo, justamente de faltar esse ponto de realmente definir o que se entende por Estado. Embora eles falem algumas partes, não sei o que, não existe uma definição concreta. E existe uma diferença entre o que Marx fala e o que Engels fala também. E aí, enfim, isso daí é discussão para outro dia. Quem vai fazer essa discussão é o Marcos Arroyo. Ele faz essa discussão sobre o Engels pós-Marx e as alterações que o Engels faz e tal. E aí ele vai dizer, né, desde que não há mais classe a manter a opressão, desde que o domínio de classe, a luta pela existência baseada na anarquia da produção, as colisões e os excessos que dela decorrem são eliminados, nada mais a reprimir. Por isso, o Estado torna-se inútil. Então, já adiantando que o Lenin vai desenvolver de forma bem melhor, como eu já disse. E uma sociedade livre, ela não pode tolerar a existência de um Estado entre ela e seus membros.
Ou seja, quando ocorre a tomada dos meios de produção, acontece também o último ato do Estado. Então, a existência do Estado como Estado, para ele, é apenas até o momento da tomada dos meios de produção. Depois disso, deixa de existir. Ele fala de questão administrativa e tal, não sei o quê, mas o Estado deixa de existir como Estado. Acho que essa discussão a gente pode deixar para Lenin, né? Ele deixa muito vago aqui, né? Ele vai falando meio por cima, assim, tipo, o Estado deixa de existir, as classes, papapá, e fica por isso. O Lenin, por exemplo, quando ele vai desenvolver a discussão sobre democracia, eu acho do caralho. Ele começa, putz, a democracia, pá, não sei o que, a democracia burguesa, tal, tem tal coisa, e tal, mas a democracia real, a democracia do povo é outra coisa, e pá, não sei o que. Vai discorrendo. E aí, o último livro que eu trouxe, que eu acho que é um livro um pouco conhecido, e até aproveitar para falar que está tendo promoção na Expressão, porque eles colocaram um cupom de desconto em todos os livros que a gente vai trabalhar, né? Então tem esse, tem o do Gramsci, Poder, Partido e Política, que é organizado pelo Ebersader, mas são vários textos dele que vão dialogar essa questão justamente de como o Gramsci traz Maquiavel, por exemplo, são textos do próprio Gramsci. Enfim, eu gosto dessa discussão. O do Jaime Osório, O Estado no Centro da Mundialização, e Poder e Contrapoder na América Latina, do Florestan Fernandes, que também é um livraço escrito em meia ditadura, pá, não sei o que, foda. Expressão underline morcego, se não me engano, 20%, e pá. Enfim, eu recomendo bastante esse livro aqui. Depois, se vocês quiserem ler o índice dele, porque eu acho que lá no Drive só tem essa parte, só tem a parte dele, né? Se vocês quiserem depois dar uma folhada para ver ele, se quiser ler agora, fica à vontade. Mas a discussão do Ademar Bogo vai ser próxima da do Alisson Mascaro, mas vai ser mais focada nessa questão da forma política estatal centralizada. E isso que vai dar o caráter para ele do que é o Estado hoje. Da diferença do Estado moderno para o que existiu antes. Essa centralização em um não sei se órgão é uma palavra que não se encaixa, mas essa centralização em algo que fica fora da sociedade. Para ele, isso é algo que só existe a partir do capitalismo. E ele vai definir a partir desses termos. É um pouco mais avançado de como o Alisson abre, mas aqui também é só um resumo que ele fala, né? Ele está só abrindo o capítulo. Então ele não vai se aprofundar e falar, não, Estado é isso, só dá essa abertura. Então ele considera os aspectos históricos da forma de produção, procurando demonstrar que as relações de produção capitalistas, desde o início, provocaram mudanças nas formas de dominação. Então, essa forma política centralizada que vai se formando, muda a forma de dominação. Que é o que acontece, por exemplo, o escravismo antigo era uma coisa, o escravismo moderno é outra, e o escravismo tardio, que é como o Clóvis Moura define, quando já está quase no momento de que o capitalismo se solidifica aqui no Brasil, é outra coisa. Porque o desenvolvimento capitalista está mudando. A gente tem mercantilismo e tal, sempre avançando até capitalismo. Atualmente o capitalismo muda de forma várias vezes, né? A gente teve estado de bem-estar social, depois neoliberalismo, Fordismo, pós-Fordismo, e agora uma situação complicada que ninguém sabe, tentando definir, todo mundo ficar perdido, porque é uma confusão muito louca. Para a classe dominante ter respaldo, o Estado capitalista vai surgir como essa forma de poder apropriada para esse fim. Mesma coisa que o Alisson Mascaro trouxe quando lembrou o Joachim Hirsch, e o próprio Joachim Hirsch vai ser citado também no livro do Ademar Bogo. E aí vem a grandiosidade do Ademar Bogo, porque ele não fica só nas explicações dele, mas ele vai trazer várias vezes a citação de Marx e de Engels, né? Então ele começa com Marx para a crítica da economia política, que vai dizer que as relações jurídicas, as formas do Estado, só podem ser compreendidas a partir das relações materiais da vida. Sendo nessa fase que é quando ele aparece puxando Hegel e trazendo o elemento da sociedade civil, que é outra discussão que a gente vai trazer aqui. Aí eu só citei assim, mas não a partir de Hegel, porque eu nunca li Hegel. Eu não tenho coragem, não tenho essas moral, não. Alguém que já leu Hegel também? Tem o Fenomenologia do Espírito, né? Tô off pra Hegel. O que eu acho legal é esse movimento que o Hegel faz, que Hegel concordaria, mas assim, a gente conhece, né, como alegoria, como tese, antítese e síntese, né? É um movimento que ele já está muito forte em várias tradições antigas,
só que ainda é muito misturado com a religião, com o misticismo e com o esoterismo, né? O Hegel traz esse elemento para a filosofia e racionaliza ele, né? Então, é só que o pessoal da filosofia e marxistas, eles não vão analisar toda a história dessa forma de pensar que no Hegel é muito bem desenvolvida, né? E muito bem pensada. E colocam o Hegel como se ele tivesse uma epifania e desenvolveu o método do nada, né? Que depois o Marx se inspira, né? Tem uma reflexão mais profunda que é pouco explorada sobre o movimento. Porque, assim, a razão, durante muito tempo a gente imagina a razão como se fosse um quarto na nossa cabeça com livros, né? E aí você vai pegando os livros com as suas memórias, né? E aí ele começa a pensar a razão como um movimento histórico, que vai se desenvolvendo da ideia para a materialidade. A ideia de família, a ideia de Estado, a ideia de indivíduo, a ideia de contrato, a ideia de pessoas, né? E toda essa reflexão, ela já vem das tradições religiosas, o Hegel racionaliza ela para a filosofia e o Marx é o principal herdeiro dessa tradição, né? É isso. Beleza, esqueci de avisar. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Então é isso. O próprio Marx, depois, ele vai avançar um pouco mais nisso, né? Analisando como a sociedade burguesa se enraiza, se enraizam as relações materiais da vida na sociedade burguesa, né? Que essas coisas dialogam. E ele vai ter os textos salário, preço e lucro e o rendimento de suas fontes o rendimento e suas fontes, a economia vulgar. O Ademar Bogo não separou esses 3 textos, então assim, eu tive que dar uma pesquisadinha assim, então ficou esses 2 juntos. E o Marx ele vai falar, né, na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada do desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Ou seja, a gente, estando no capitalismo, vamos ter nossas relações sociais baseadas na produção. É por isso que, ideologicamente, materialmente, a maior parte da população, a maior parte, você pode colocar, a grande maior parte, está nas balizas liberais, está no status quo. Tanto que o próprio Alisson ele fala, eu me surpreenderia se eu visse alguém e a pessoa me falar que ela é de esquerda e ela realmente ser de esquerda. Porque é muito difícil isso. Porque tudo que está à nossa volta é relação de troca, por exemplo. Todo tempo a gente pensa, putz, quanto que vale tal coisa? Não sei o quê, não sei. E a gente é alimentado o tempo todo por isso. Você abre o Instagram, passa 2 stories, tá lá, um anúncio. Você entra na Twitch, ela coloca lá 30 segundos antes de você ver a live, um anúncio. Todo momento é isso. Enfim, e aí, nas palavras do Marx, né, ele vai dizer ainda que a totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade. Então, assim como o que a gente, como eu posso falar, o sistema age na gente, a gente, seguindo o que o sistema está colocando, está impondo, vou colocar, não, porque é bem como se a gente fosse passivo, né? As nossas ações, ainda nisso, enfim, falar que está sem som, mas está com som. Ainda nisso, as nossas ações também vão dar continuidade para o sistema, né? A gente vai ajudar nessa reprodução. Toda vez que a gente está lá, continuando a forma de trabalho como ela é, o sistema está se reproduzindo, ele está continuando. A gente dá continuidade para ele também. A atualidade das relações de produção forma a estrutura econômica da cidade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Então ele vai ligar essa questão da base econômica e política com a base, com o que a gente tá, como a gente está agindo e a questão da consciência, a questão da ideologia, né? A questão de como isso age realmente aqui. Nossa, falando assim parece que eu tô biruta, né? Enfim, a discussão sobre infraestrutura e superestrutura, tem alguém além do Althusser que faz essa discussão? Não sei de cabeça. Infraestrutura aí. O Althusser ele desenvolve bastante, né? Bom, tem essa divergência que ela é muito
famosa nesse período do Althusser aí, né? Se o Estado, se a luta de classe ela é elemento mais decisivo ou a forma-valor é a mais decisiva, né? E aí fica essa discussão. Não, mas espera aí, a luta de classes, né? Não, mas e a forma-valor, né? E essa discussão, ela passa muito por Althusser, mas passa pela teoria da regulação, lá que o Alisson fala, a teoria da regulação, né? E o Hirsch é o que tenta resolver, né? Falar, não, é o parte um, parte outro ali, né? É um bloco que vai se condensando. Acho que o exemplo que melhor discute isso na geologia das camadas tectônicas, quando elas vão se batendo e elas vão se conectando de formas estranhas, sabe? Se você vê as placas tectônicas, a história delas, assim, somente as falhas e tudo, né? E acho que essa alegoria para entender como essas formas elas vão se confluenciando, assim, uma força que uma vai batendo e vai fazendo nós, vai fazendo falhas, né? Eu acho que é a melhor alegoria para entender, né? Essa diferença, né? E a questão da infraestrutura e a superestrutura é uma discussão que vai muito adiante, porque o direito, ele é infraestrutura ou superestrutura? A educação é infraestrutura ou superestrutura? Foi isso que minha mente fritou. Mas faz sentido a gente levar essa discussão, ou essa discussão o Marx fez para a gente entender um elemento específico ali, e não é para você ficar levando essa discussão, sabe? Porque dependendo do contexto social e histórico, ela pode estar mais ligada à infraestrutura como na superestrutura. Então, eu acho que você tem que analisar a sociedade com os elementos do Marx, que dá, né? E mais ou menos, de acordo com o que você vê, opa, peraí, mas nessa formação social ele está mais perto da superestrutura, nessa está mais perto da infraestrutura, né? E aí eu acho que a discussão é mais válida se você leva para esse lado, e não ficar num labirinto de abstrações teóricas, né? Eu acho que é melhor, assim. Né? É isso. O próprio Marx ele vai falar uma frase que eu acho que já meio que resume tudo, né? Ele vai falar: o modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, política e material. Não necessariamente como se fosse uma coisa separada da outra, mas no sentido de continuidade mesmo, né? Uma coisa vai levando a outra coisa leva a essa mesma coisa, e não sei o que, uma coisa vai alimentando isso. E aí, o Ademar... Não, calma aí, eu pulando parte, ó. Tava pulando parte, porque aí perdi toda... Eu ia entrar para uma parte que já matava todo o sentido do que a gente estava desenvolvendo. E aí, nessa base real, que é o sistema, o modo de produção, vai ter essa, de acordo com o Ademar Bogo, né, ele vai chamar de superestrutura jurídica, ele vai trabalhar, então, como se fosse superestrutura, o Ademar Bogo, né, e também política, e com elementos que impactam ideologicamente. E vai ser o Marx que vai observar, nos períodos antecedentes ao capitalismo, a fusão do sistema econômico e político, ou seja, essa questão dessa centralização dessas questões, né, dessa confluência entre o que é chamado de infraestrutura e superestrutura, desse sentido de continuidade, só vai ser possível conforme vai se aproximando do momento no qual o capitalismo surge. Então, essa é a justificativa do Ademar Pogo para falar, ó, Estado é a partir do sistema capitalista. Porque essas duas coisas unidas, essa questão da superestrutura e infraestrutura, análise da sociedade, não era feita, não dava para ser da mesma forma. De uma forma totalmente diferente, que não dava esse caráter para a sociedade. E aí só o capitalismo. Ele falar? E aí é nessa parte que ele vai trazer o Maquiavel, que é um nome que é bem explorado pelo Gramsci, como eu falei, do poder político partido. Eu não sei se selecionei uma parte que fale sobre Maquiavel, mas o Maquiavel é um cara da hora de ler. Eu gosto. E ele vai observar, embora ainda não teorizando, né, o próprio Maquiavel, essa questão da centralização que vai dando. Você teve Maquiavel esse ano nas sociais? A gente teve no primeiro semestre ano passado, e a gente teve antes era a Dani Bussi que chegou lá no semestre, né, mas agora foram outros dois professores, e eles trouxeram um texto que falava sobre essa observação do Maquiavel sobre os estados se formando. E aí era um texto que dialogava com o próprio Gramsci. Porque o Gramsci vai buscar isso dele, né? E, enfim, ler o Maquiavel, depois que você adquire essa perspectiva de que ele está olhando para a construção dos estados, e esses estados podem ser relacionados com o que a gente vai trabalhar com o estado capitalista, aí você começa a olhar de outra forma. Eu li, ano passado, eu li ele umas 5, 6 vezes, velho, o Príncipe. Só o Príncipe, ainda teve o discurso de Tito Livio. Puta, nossa.
Tudo saco cheio de Maquiavel também. Foda. E aí, o Marx ele ainda consegue ir mais além, né? E aí eu acho que é no terceiro texto, que eu já citei, mas que não lembro o nome agora. Ele vai falar que no modo de produção capitalista foi que a força de trabalho tornara-se mercadoria. E para produzir socialmente a própria vida, os seus possuidores precisavam contrair relações de produção baseadas na troca, intermediadas pela lei do valor, e pela extração da, ele vai dizer mais-valia, utilizando geralmente mais-valor. Mas então, ele elenca que o próprio Marx já observava essa questão de que, antes era tudo dominação e força, a partir do capitalismo é contrato. Existe essa troca de mercadoria. Está todo mundo aceitando. E a gente aceita por quê? Para garantir as condições materiais. Para eu ter um PC para usar na faculdade, eu preciso trabalhar. Para eu me alimentar, eu preciso trabalhar. Para eu comer, eu preciso me alimentar. Para eu comer, eu preciso trabalhar e tal, não sei o quê. Tudo entra numa justificação do sistema, numa justificativa do sistema para, então aceita que ganhar o menos possível. E é isso. Vamos ser explorados. E aí, enfim, já encerrando, ele abre uma questão que é para abrir os estudos sobre Marx, porque ele vai desenvolver depois do capítulo que eu cito, né? Mas ele vai falar. Se o entendimento para Marx é de que a sociedade burguesa é a totalidade das relações de produção e que essas relações determinam o resto ou derivam disso, por isso não teria se interessado em formular uma teoria sobre o estado de poder dependente do capital, caso fosse essa situação. Se ele só tivesse desenvolvido porque ele entende que a sociedade burguesa é a totalidade das relações de produção e apenas isso. Porque esses elementos dos textos que ele cita levam a entender isso, que o Marx ele só vai olhar para a totalidade de relação. Só que o Marx não olha só isso, né? A gente sabe. Tem uma vasta teoria por ele. E aí, nesse caso, né, ainda nesse caso, a superestrutura seria mero reflexo da base econômica. Ela seria algo que refletisse diretamente para isso. Vocês conhecem o Aldino Vilão? Ele veio trocar uma ideia comigo e perguntar, Morcego, você conhece mais sobre Marx e tal? Só que ele veio me perguntar justamente uma pergunta dessa sobre superestrutura e infraestrutura, né? E aí uma das pontuações que eu fiz foi justamente de que não é tipo assim, por exemplo, as formas culturais no qual a sociedade brasileira, nessa diversidade que existe, atua, não surge simplesmente por causa do capitalismo. É claro que existe uma adaptação, por exemplo, o Clóvis Moura ele vai olhar e vai falar, as religiões de matriz africanas, algumas delas sofreram uma alteração para se adaptar ao sistema. Mas não são todas. E elas já eram pré-existentes. Essa não é a visão de Marx, óbvio. Mas existe uma leitura da superestrutura e infraestrutura que vai definir isso. Para ele é mero reflexo. Mas, trazendo o que o Rodolsky, que é a nota 6 do livro, que vocês podem ver aí depois, pontua é que, por causa do método materialista dialético de Marx, que aspira a compreender todo o fenômeno social no fluxo do seu devir, ele consegue colocar existência e fim. Então, por causa disso, é que ele consegue avançar para entender que não é mero reflexo, mas que existe toda essa contradição, como ele falou, dos choques, do que vai acontecendo. Tem tal forma, aquelas questões, e elas vão se chocando e se enredando, e aí forma esse Frankenstein que a gente tem hoje, né? Essa bizarrice que é o capitalismo. Enfim, depois eu posso disponibilizar para vocês o próprio texto, tudo, porque tem algumas indicações no meio do texto e tal, mas é isso. Alguém quer falar alguma coisa e pá? Tem um tema que eu acho muito interessante em relação a isso, que é um tema da antropologia, que chama Economia da Troca de Dádivas. É um tema que eles começaram a pesquisar estudando primeiramente tribos lá na Polinésia, como eles faziam as trocas de bens, né? E depois o Pierre Bourdieu estuda a cidade de Kabila, ele é convocado para o exército francês, ele tem que ir lá estudar, e ele começa a ver como é essa dinâmica dessas sociedades. E ele vê que lá, como é uma cidade que ainda está sofrendo imperialismo francês, ela não tem essa forma de valor de troca forte nela, tem certas situações que se você quer envolver a pessoa numa troca, é um aviltamento, a própria honra da pessoa. A pessoa vai lá e te arrebenta de porrada, sabe? Porque não, você é louco. Que absurdo, você quer me propor isso, sabe? Então, e a economia da troca de dádivas é um tipo de economia que ela não... quando você ganha, quando você perde, você não pode explicitar. E o capitalismo, ele precisa do preço, né? Precisa do valor.
E na economia da troca de dádivas é um aviltamento. É que nem você ter um amigo e falar, quer ser meu amigo? Então me dá R$50 e eu vou andar com você no Parque da Fé. Faz sentido, né? A lógica é que você tira o preço do presente quando você vai dar para a pessoa, né? Porque você não quer calcular, né? E aí eles sabem que a gente tem essa economia e eles têm essas formas de tentar calcular o quanto você ganha e quanto você perde ali para conseguir valor de troca, né? E aí, só que se sabe que quanto mais a economia ela não depende do valor de troca, mais rica a troca é entre as pessoas, mais profunda, mais intensa, né? Mais proveitosa. Então, e esse sistema da economia troca de dádivas, ele é muito pouco explorado dentro do próprio marxismo, dentro das próprias novas teorias da crítica do valor. Eles encerram a discussão bem no comecinho, sabe? E eu acho que tem elementos ali que são muito importantes para a gente conseguir criar essas formas de troca que são muito mais simbólicas e mais relacionadas à dádiva, e que, por mais que a gente tenha que lidar com valor de troca, a gente sabe que se a gente colocar muito valor de troca ali, a gente vai estar enfraquecendo nossas próprias relações. Né? E é o caminho que a economia da troca de dádivas oferece para a gente se entender melhor e socializar melhor. Assim, né? Tem várias contradições, né? Porque, por exemplo, como que um pastor, né, que quer enganar os fiéis eventualmente tem que envolver todo um discurso religioso para pegar a grana dos fiéis, né? Porque se ele fizer uma troca direta, aí anula. Então ele tem que criar toda uma atmosfera, né? Para enganar as pessoas, né? Algum pastor. Então tem todos esses conflitos. Eu acho que se a gente entende a economia da troca de dádivas, a gente consegue pensar essas formas de sociabilidade e lidar melhor com a forma valor de troca. É uma alternativa, né? De pensar. É isso. Eles estudam na sociologia, né? Economia da